Olá, queridas. Espero que vocês estejam bem. Aqui é Daniele, do perfil Peregrinas do Mundo. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista, da autora Carolyn McCulley. E nós paramos, no capítulo 4, hoje iniciaremos o capítulo 5. Estarei compartilhando com vocês a leitura. Se você desejar estar nos seguindo no Instagram, o perfil é @peregrinas no mundo. Aqui na descrição vai ficar um link do grupo do WhatsApp, onde compartilho as leituras. E será um prazer ter você por lá. Vamos dar continuidade. Espero que essa leitura ela edifique a sua vida, traga reflexões importantes acerca da nossa vida cristã no mundo e na sociedade atual, principalmente em meio a tantas influências do movimento feminista. Então, que Deus abençoe, seja uma leitura que edifique você. Capítulo 5. Não há lugar como lar. Escrevendo esse livro, passei muito tempo em minha casa, olhando para as paredes enquanto tentava organizar meus pensamentos. Como muitas pessoas, eu frequentemente trabalho em casa. O lar como espaço de trabalho recebe muita atenção hoje em dia, à medida que mais pessoas começam negócios em casa ou são empregadas no modelo home office. Você pode supor que essa é uma nova tendência, mas é, na verdade, uma ideia bem antiga. Como veremos neste capítulo, a história do lar é, na realidade, muito mais complexa do que podemos compreender hoje. A história da domesticidade é relevante para a atual discussão feminista sobre onde as mulheres devem investir seu tempo e sua energia. Eu não conhecia nem metade dela quando comecei minha pesquisa. Estava completamente fascinada ao aprender sobre a era de ouro da domesticidade, as verdadeiras raízes da economia do lar e como o marketing consumista moldou muito a avaliação da nossa cultura acerca do lar. Apesar disso, a Escritura é muito clara sobre o fato de que a sabedoria ou a tolice é demonstrada pelo modo como a mulher trata seu lar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1. Tudo começou com ligações telefônicas para algumas noivas da elite da região de Nova York. A autora feminista e advogada Linda Richman estava fazendo pesquisa para um livro sobre casamento após o feminismo, e ela esperava que essas mulheres de 40 e poucos anos, as herdeiras lógicas do movimento feminista, refletissem as mudanças substanciais do movimento feminista em suas vidas. Ao invés disso, descobriu que foi para ela uma surpresa desagradável. 90% das noivas que encontrei tinham tido bebês. Das 30 com bebês, 5 ainda trabalhavam em jornada completa. 25, ou 85%, não trabalhavam em jornada completa. Daquelas que não trabalhavam em jornada completa, 10 estavam trabalhando em meia jornada, mais frequentemente em empregos muito diferentes de suas carreiras anteriores. E metade das mulheres casadas e com filhos não estavam trabalhando mais. Essa pesquisa levou ao infame artigo de Richman na edição de novembro de 2005 da American Prospect chamada Chegando até o Lar. Nessa obra, Richman criticou o feminismo de escolha, dizendo que não havia escolha real para as mulheres deixarem o trabalho por causa de suas famílias, porque o verdadeiro obstáculo estava em casa. Nesse artigo, ela escreveu que as mulheres estavam fazendo escolhas ruins porque o feminismo não era radical o suficiente. Ele mudou o espaço de trabalho, mas não mudou os homens. E mais importante, ele não mudou fundamentalmente como as mulheres se relacionam com os homens, ela escreveu. Richman acredita que o feminismo de escolha não é uma forma convincente de feminismo. Na visão dela, as feministas fizeram avanços no mercado de trabalho, mas falharam em transformar a família.
Nas entrevistas, as mulheres com dinheiro suficiente para largar o trabalho diziam que estavam escolhendo sair. Ela escreve: as palavras delas escondem uma realidade crucial. A crença de que as mulheres são responsáveis pela educação das crianças e pelo cuidado da casa permaneceu quase intocada por décadas de feminismo no local de trabalho. Seu livro, Get to Work, Vá Trabalhar, foi lançado pouco tempo depois. Ele ampliou a discussão do artigo Homeward Bound com uma crítica mais contundente. Um lar confinador não é bom para as mulheres nem para a sociedade. As mulheres não estão usando suas habilidades completamente. A assim chamada livre escolha delas as torna dependentes, não livres de seus maridos. Se elas deixam o mercado de trabalho completamente ou apenas reduzem seu compromisso, o talento e a educação delas são perdidas do mundo público para o mundo privado, de roupas para lavar e beijinhos em dodóis. O abandono do mundo público pelas mulheres em altos escalões significa que a classe dominadora é majoritariamente masculina. Se os dominadores são homens, eles tomarão decisões erradas que beneficiam os homens. Imagine uma Suprema Corte só com homens. Nós podemos acabar voltando àquele tempo. O que isso significará para as mulheres dos Estados Unidos? Por 6 meses, a controvérsia continuou a ferver na mídia. Então, o Washington Post deu a Richman a oportunidade de escrever um texto em sua defesa, desencadeando a ira das mães que permanecem em casa. Como temos visto nos escritos de muitas feministas de todas as 3 ondas, a ofensa real para as feministas não é uma opinião contrária, mas sim uma opinião contrária baseada na Bíblia, algo que parece ser de importância proeminente para Richman notar. Aprendi algo que as pessoas realmente precisam saber. A domesticidade agressiva não está vindo apenas de um monte de mulheres que não conseguem gerenciar todas as demandas do tempo delas. Vez após vez, quando pude identificar as fontes das críticas mais fanáticas e as pesquisei no Google, seja partindo de homens ou de mulheres, elas tinham materiais religiosos fundamentalistas em seus sites ou na biografia que o Google oferecia. Muito do fundamentalismo por trás do movimento de mães donas de casa é evidente como as cartas preocupadas com a minha alma que apareceram depois que o líder do Southern Baptist Theological Seminary sugeriu que seus seguidores conversassem comigo, mas muito desse fundamentalismo está oculto, tais como a identidade dos autores de manuais disfarçados de dicas sobre o cuidado com o lar, mas que na verdade convencem as mulheres a ficarem em casa, como a Bíblia sugere. O que Richman provocou com seu artigo e seu livro é, na verdade, uma discussão com 2 frentes. A primeira é o valor do lar versus o valor do mercado de trabalho. Isso é o que exploraremos neste capítulo. A segunda é a definição e a prática da maternidade. A muito alardeada Guerra das Mães será o tópico do capítulo seguinte. De alguma forma, elas são intercambiáveis, mas começaremos com o lar, doce lar. A análise de Richman reflete a agitação social que começou no fim do século XVIII, embora em 1963 Beth Friedan tenha escrito sobre a síndrome da dona de casa confinada, ela também não fez uma descoberta inédita. A bifurcação das esferas públicas e privadas, a análise econômica das donas de casa como dependentes presas e a valorização do mercado relacionado ao cuidado com as crianças são discussões que começaram na primeira onda do feminismo. Por um breve e especial momento, houve uma oportunidade de honrar e valorizar o lar e aquelas que trabalham nele. Mas esse momento se perdeu, esmagado pelas miríades de fatores decorrentes do surgimento da democracia, passando pela Revolução Industrial até a cultura do consumismo
Esses fatores históricos que exploraremos nas próximas páginas contribuirão para o desdém da perspectiva bíblica acerca do lar. No entanto, a palavra de Deus oferece essa exortação atemporal e imutável. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1. A sabedoria e a tolice aguardam enquanto exploramos a história do lar. Simples abrigo. Na década de 1980, a analista de tendências Faith Popcorn cunhou o termo encasulamento. Ela o definiu como uma tendência de se retirar para o lar em busca de conforto e santuário pessoais. Desde 1950, a média da casa estadunidense cresceu de 300 para 690 metros quadrados nos anos 2000. Mais do que dobrou à medida que o número de residentes diminuiu. As novas casas frequentemente têm um banheiro para cada ocupante, uma sala de TV, um espaço externo de entretenimento, uma cozinha de vitrine que pode acomodar um monte de pessoas e aparatos. Todos os confortos do lar ganharam um novo significado nas últimas décadas. Mas uma casa nem sempre foi uma coleção de conveniências. De fato, durante a maior parte da história registrada, a maioria da humanidade viveu em habitações simples. Exceto pelos ricos e pela classe governante, os lares da maior parte das pessoas na antiguidade eram práticos, ao invés de monumentos ao gosto e estilo pessoais. Comecemos com o tipo de casa que Abraão deixou para trás para ir aonde Deus o levaria. Quando Abraão caminhava pelas estreitas ruas de Ur, ele só passaria por portas. As casas de então não tinham janelas. As portas se abriam para um pátio central e os outros cômodos eram construídos ao seu redor. O pátio central era a única fonte de luz no interior. Ur era uma cidade sofisticada, então muitas casas de classe média tinham 2 andares. Uma casa tinha em média 12 por 15 metros e de 10 a 20 cômodos bem apertados, muitos para estocagem. O piso térreo tinha área para cozinhar, atividade feita normalmente no pátio aberto, e se alimentar, assim como estoques e um lavatório rudimentar. O segundo andar era onde a família dormia. Todas as portas tinham peitoris ou soleiras de tijolos para impedir que entrassem água da chuva e resíduos. O nível da rua muitas vezes aumentava, também conforme o lixo não coletado se acumulava ali. A mobília nessas casas era igualmente simples e até mesmo escassa. As pessoas geralmente se sentavam numa almofada no chão ou num banco. Havia algumas mesas simples e possivelmente um banco de tijolo que servia como sofá durante o dia e como cama à noite, quando o saco de dormir era desenrolado. No entanto, a maior parte das pessoas dormiam num saco de dormir no chão. As luzes internas eram simples lâmpadas de óleo com pavio de linho. No tempo em que os hebreus nômades se assentaram em Canaã e começaram a viver em casas novamente, eles moravam em estruturas de 4 cômodos, construídas ao redor de um pátio aberto. A porta de entrada levava a um pátio de terra batida, com um cômodo para estocagem de um lado e outro para uma mula ou uma vaca no lado oposto, além de um cômodo posterior para dormir. Essas salas eram pequenas e frequentemente tinham pilares, ao invés de paredes, dividindo as áreas. O pátio tinha uma fogueira, servindo como cozinha e sala de jantar. Assim como no tempo de Abraão, as casas eram tipicamente sem janelas e as portas eram simples e de madeira, que se fechavam com barras. Essas casas basicamente não tinham mobílias. Algumas vezes elas tinham um banco de pedra para se usar como assento ou um suporte para a cama. A casa pode não ter sido um lugar de luxo, mas era um lugar de comunidade. Embora homens e mulheres tivessem tarefas distintas, eles geralmente trabalhavam juntos na mesma vizinhança.
Os homens eram, na maioria das vezes, responsáveis pela criação de animais. Eles cuidavam de ovelhas em grandes números, pela agricultura e pela produção de cerâmica. A maior parte dos seus utensílios era feita de barro e assada em um forno rudimentar. As mulheres eram, na maioria, responsáveis pelo cuidado das crianças e por fazer roupas e comida, embora elas também trabalhassem nos campos ocasionalmente. O pão era feito com grãos moídos manualmente e assado em pequenos fornos de tijolos ou cerâmica, colocados sobre o fogo com pedras quentes embaixo. As mulheres também cozinhavam misturas de legumes e grãos em fogueiras. Embora eles tivessem de produzir tudo o que comiam e aquilo de que precisavam, os hebreus eram capazes de desenvolver materiais adicionais com os quais faziam negócios ou permutas. 2 vezes ao ano, eles tosquiavam suas ovelhas. As ovelhas eram lavadas num tanque antes de serem tosquiadas. Depois, as mulheres lavavam a lã mais uma vez e a penteavam. Então, essas mulheres preparavam a lã para a fiação e a tecelagem e criavam o tecido para o seu guarda-roupa. Qualquer lã extra também servia como mercadoria, um item para negociação que poderia completar a renda da família. Essa casa de 4 cômodos permaneceu como o projeto básico dos lares israelitas ao longo da monarquia unida, até a destruição de Jerusalém em 586 a.C., pelos babilônicos. A mobília também continuou basicamente a mesma, embora monarcas como Saul, Davi ou Salomão pudessem comer sentados em uma mesa baixa, a maior parte das pessoas pobres estendiam peles de animais no chão e comiam ali. As condições eram extremamente anti-higiênicas também. O excremento humano era normalmente enterrado em um campo de lixo, mas as ruas eram cheias de estrume de animais e outros resíduos. Apesar dessas configurações modestas, a hospitalidade foi essencial ao longo da história hebraica. Do anfitrião, esperava-se que oferecesse seu melhor para qualquer convidado, e o chefe da casa lavava os pés dos visitantes, o que sinalizava o cuidado e a proteção do anfitrião para com o convidado. E também era prático, considerando tudo o que as pessoas pisavam naquelas ruas. A hospitalidade era considerada inviolável na sociedade semita como um todo, o que explica, mas não justifica, algumas das difíceis passagens da Bíblia em que os convidados eram tratados de uma forma bem melhor que os membros da família. Aquelas eram as questões práticas, mas o que isso significava para as mulheres nos tempos do Velho Testamento? De acordo com o livro A Nova Bíblia Ilustrada de Costumes e Hábitos, as mulheres hebreias eram respeitadas apesar de terem papéis e tarefas diferentes no lar e na comunidade. O cuidado com as crianças permaneceu como a responsabilidade principal da mãe ou esposa, que tinha autoridade para gerenciar a casa. Ela racionava e alocava os suprimentos de comida, preparava os alimentos, processava-os e estocava-os. Ela servia como administradora, com responsabilidade econômica quando gerenciava o orçamento da família e com responsabilidades judiciais quando decidia as responsabilidades dentro do lar. E embora o pai ou o patriarca designasse um herdeiro, a mãe com regularidade exercitava esse poder. Note o papel de Batseba na escolha de Salomão como rei. A mãe educava os filhos. Esse é um ponto importante para se ter em mente quando pensamos em todas as mulheres pagãs do harém de Salomão, incapazes de criar os filhos nos caminhos de Deus, e assim contribuindo para o surgimento da idolatria. Quando os meninos se tornavam rapazes, os pais assumiam a responsabilidade por sua educação, mas as mães continuavam com a responsabilidade de educar as meninas, depois que elas se tornavam moças. Embora as mulheres geralmente ajudassem com a criação de animais e com a agricultura, a responsabilidade primária em tais atividades recaía sobre os homens.
Na discussão feminista moderna, frequentemente supõe-se que as mulheres no Israel antigo tinham papéis inferiores, mas as mulheres nos lares hebraicos tinham um status igual ou maior que de muitos homens, e o padrão bíblico é honrar pai e mãe. Esse honrar envolvia respeito, deferência, obediência e cuidado na idade avançada ou em circunstâncias adversas, numa sociedade que não tinha provisões de providência social. As mulheres também recebiam educação. No fim do século XVIII a.C., a sociedade israelita era grandemente alfabetizada. O alfabeto hebraico, formado por somente 22 letras, tornou a alfabetização geral muito mais fácil que no Egito ou na Mesopotâmia, com suas centenas de hieróglifos e sinais cuneiformes. Visto que os índices de alfabetização entre as mulheres costumam ser um sinal de seu valor em uma cultura ou sociedade, é um reflexo de sua igualdade essencial em dignidade e valor o fato de que as mulheres hebreias eram alfabetizadas e responsáveis pela maior parte da tarefa de educar seus filhos. Que importante ponto a ser lembrado da próxima vez que alguém pontuar o quanto as mulheres eram oprimidas nos tempos bíblicos. O lar no Novo Testamento. No tempo em que Jesus andou pela Galileia, muito pouco havia sido mudado em relação à estrutura do lar. Com exceção dos ricos, os lares tinham mais ou menos o mesmo tamanho e ainda eram mobiliados de forma simples, embora fosse cada vez mais popular o uso do telhado para uma infinidade de propósitos, incluindo dormir durante o clima quente, secar frutas e linho e orar. Os pobres ainda dormiam em sacos de dormir, normalmente feitos de palha, e se sentavam no chão para comer. Mas nesse período, quase todas as classes sociais tinham alguma mobília, bancos, cadeiras, mesas baixas para refeições e camas com sarrafos ou cordas para sustentar os colchões. As classes mais altas se reclinavam em sofás durante a refeição, com suas cabeças sustentadas no cotovelo esquerdo, enquanto comiam com a mão direita. Seus pés ficavam voltados para o lado de fora na mesa, assim como foi descrito em Mateus 26, de 6 a 13, quando uma mulher, que se crê ter sido Maria, ungiu os pés de Jesus enquanto ele jantava na casa dela. Na época do Novo Testamento, a Palestina se tornou mais urbanizada. As atividades comerciais se tornaram mais comuns, com ocupações manuais tais como alfaiates, sapateiros, construtores, cortadores de pedra, carpinteiros, padeiros, perfumistas, açougueiros, tecelões, oleiros, médicos, escribas e outros. Trabalhadores da mesma área costumavam viver próximos uns dos outros na cidade, como alianças rudimentares. Por ser parte do Império Romano, os negócios cresceram significativamente. Portanto, havia uma maior variedade de bens disponíveis para a dona de casa mediana no dia da feira, que tradicionalmente acontecia na sexta-feira, o dia antes do sabate, visto ser o dia da Assembleia. A sexta-feira também era o dia para eventos públicos, tais como casamentos ou audiências públicas. Atividades semelhantes eram vistas nas casas das mulheres na Grécia e na Ásia Menor, à medida que a Igreja do Novo Testamento se expandia. As mulheres assistidas pelos servos da casa produziam fios de lã e faziam algumas tecelagens em casa. Até mesmo os produtores têxteis comerciais de então não faziam a maior parte da fiação e da tecelagem. Nas casas gregas, como em Corinto, as esposas supervisionavam a propriedade da casa, os servos homens e mulheres, a cozinha, o cuidado com os doentes, a produção de tecidos e a educação dos filhos. Em poucas palavras, a esposa controlava todas as atividades domésticas. Bem, queridas, vamos ficando por aqui. Hoje nós lemos 3 tópicos
e se fosse continuar ficaria um pouco extenso, mas na próxima leitura nós continuaremos, se o Senhor assim nos permitir, e estaremos lendo mais 3 tópicos, né, que são eles os cuidados domésticos, maternidade republicana e a era de ouro da domesticidade. Então, espero você na próxima leitura. Esses tópicos que lemos hoje foram bem interessantes, né? Nos trouxeram incoerências acerca das ideias do movimento feminista, né? Sobre como as mulheres hebreias, né? Dos tempos bíblicos, elas eram tratadas, né? E como o movimento feminista fala que assim que eram, né? E também acerca de como o movimento acaba menosprezando o papel da mulher no lar, né? Nós vimos que para esse movimento, né, a mulher ela só ela está no lar, ela está cuidando dos seus filhos, está cuidando da sua casa, ela está enterrando os seus talentos, né? Quando nós sabemos que cuidar do lar, cuidar dos filhos é exercer o papel que Deus quer para nós mulheres, né? Então, nós conseguimos ver essas incoerências, é interessante pensarmos sobre isso e eu aguardo vocês na próxima leitura, tá? Que Deus abençoe e o que vocês puderam tirar também de reflexão, coloca aqui nos comentários, tá? Vai ser muito bom a gente estar conversando sobre esse assunto, com certeza. E é isso, que Deus abençoe, um forte abraço. Até a próxima.